professora, escritora e poeta Eliane. Bem-vinda, parenta, fica à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Eu peço desculpas aqui, a minha imagem, que eu estou de cama, eu estou com pneumonia. Já tem 10 dias que eu já estou assim, mas dá para a gente conversar sobre essa temática, que é a gestão de políticas. Nós vivemos um momento muito interessante na história do Brasil, onde nós estamos conseguindo trazer as nossas demandas para as universidades, para as instituições de classe, para as universidades, né, como eu coloquei, para o SESI, o SESC, os teatros, os museus, né? Nós estamos vivendo um momento muito rico, onde nós estamos podendo falar desses assuntos nesses ambientes. E a população brasileira, ela tem estado muito interessada nessa questão, porque essa questão esteve invisibilizada nesses anos todos, nesses séculos, né. Pelo menos eu tenho, estado no movimento indígena há mais de 40 anos, percebendo, eh, um um desprezo por essa questão, um não interesse, ou então uma forma de que as pessoas não queiram se responsabilizar e se envolver numa questão que ela envolver numa questão que ela é que ela é histórica. Ela é uma questão histórica, ela é uma questão secular e ela é uma questão altamente voltada para os princípios do povo brasileiro. Quando o povo brasileiro não assume a sua as suas dificuldades, as suas demandas, os seus problemas, e que tapa com uma peneira essa questão indígena, a gente vê que o povo ainda não está totalmente voltado para assumir um protagonismo que favoreça a essa questão indígena. Então, quando eu digo que nós estamos num momento de avanço, um momento de vitória, um momento de luz para essa questão, eu digo com sabedoria, porque eu vivi os últimos 4, 5 décadas, né. Eu sou um testemunho vivo da situação indígena no país. Nós tivemos, na década de 80, muitos antropólogos voltados para a defesa dessa questão, mas ainda muito aquém. E hoje, com a participação dos indígenas, nós estamos muito mais esperançosos para que uma hora, realmente, os direitos indígenas sejam realmente contemplados na Constituição brasileira, na prática, não na teoria, mas na prática, e voltado para todos os segmentos dessa população brasileira, que na realidade ela é oriunda também dos povos indígenas. Não só a população
especificamente indígenas, população especificamente indígena, que vem das etnias, das regiões, mas também a população afrodescendente que, que veio da África. E quando ela vem da África, ela não vem das cidades, elas vêm das etnias. Os povos que vieram africanos para a colonização, para atender à escravidão, é uma população que veio das suas dos seus mais longínquos lugares, dos seus povos, das suas culturas, das suas tradições, dos seus conhecimentos tradicionais. Então, se nós temos uma porcentagem imensa da população negra aqui no nosso país, nós podemos afirmar com toda a categoria que esses povos são povos originários, são povos que vieram com suas tradições, suas línguas, seus cânticos. Então, esse povo que aqui chegou, junto com o povo que aqui estava, o povo indígena que aqui estava, e mais uma minoria branca que se formou aqui, aqui se formou um povo originário, um povo com bases na sua ancestralidade, na sua cultura, nas suas tradições. Por isso que o povo indígena, com todos esses anos de luta, esse povo reivindica esse lugar. Isso é extremamente importante, político e altamente emotivo, porque é um povo que clama por seu lugar na história até hoje. E como eu coloquei no começo, nós estamos num momento de vitória, de luz desses conhecimentos, porque o país, o Brasil, o planeta, o mundo precisa mudar. Nós temos que proteger o nosso planeta Terra. Não sei de que forma, mas a forma mais próxima da que nós conhecemos é a proteção do meio ambiente, a proteção das línguas e dessa cultura, para que a gente possa enraizar essa cultura nos princípios coletivos do povo brasileiro. E que são esses princípios coletivos? Esses princípios são justamente aqueles que a gente passa para as crianças, os princípios mais sagrados da educação, da saúde, do modus vivendi, do desenvolvimento comunitário, das relações interraciais, das relações humanas, das relações entre famílias. E o que a gente observa com a globalização, com todo esse boom político de desenvolvimentismo que assola o planeta e que traz esse capitalismo exacerbado, um capitalismo que não luta, não nem vê, nem lembra e nem pensa sobre as relações humanas. E o que nós queremos como indígenas nesse resgate, nessa retomada de princípios humanos, é trazer o amor, é trazer a solidariedade, é trazer a alegria, a fonte de vida, a saúde, as histórias, tudo aquilo que precisamos para construir uma sociedade
justa, igualitária para nossas crianças, para os nossos professores, para os nossos adolescentes, para nossas vidas, na realidade. Estou falando de educação, de cultura, de tradições, para que isso realmente chegue nas escolas. E quem seriam as pessoas que poderiam gerir essa política? Os pensadores indígenas que nós temos hoje. Nós temos pensadores há muito tempo, só que nunca foi descoberto, nunca foi procurado, nunca foi valorizado, nunca foi trazido para o seio do programa de educação do povo brasileiro. Então, quando a gente fala em gestão política, é trazer os professores indígenas para dentro das escolas, junto com os professores das escolas, trazer o programa que foi criado dentro do programa de educação indígena, que está sendo utilizado nas escolas, com os livros didáticos, com os pensares, com as formas de criação de produtos culturais, de todas as formas, trazer esses produtos para dentro da escola, como desenhos, o significado dos desenhos, o significado das histórias, as origens de vida de cada povo, as línguas, as tradições, trazer tudo isso para dentro das escolas, através do escritor indígena. No caso, como eu sou escritora, eu estou me referindo à literatura indígena e aos materiais didáticos voltados para a educação das crianças. Então, está dado aí o recado para vocês, professores, gestores, monitores que querem trabalhar com a questão indígena. É, em primeiro lugar, assumir-se, assumir-se como um ser originário. Esse é o primeiro passo. O professor deve se assumir como ser originário desse país, assumindo essa cosmovisão, essa cosmologia que vem dos povos indígenas, como defender a terra, como gerir sua comunidade, como tratar seus idosos, como tratar os seus doentes, como tratar a sua família. Porque não adianta subir ao palco, falar bonito e, na prática, exercer uma realidade totalmente diferente da que precisa ser colocado para os professores, os diretores de escolas, as secretarias de educação, trazer essa gama mesmo verdadeiramente, e só nós, como indígenas, é que temos essa capacidade, e a literatura, que temos a capacidade de transmitir a vocês uma forma de pensar distinta, diferente dessa que eu coloquei, tão globalizada, tão feia, tão triste. Nós, professores indígenas, escritores, principalmente escritores, adotem os livros dos escritores indígenas, leiam, minuciem, interprete linha por linha, entre linhas, e conheçam a realidade que nós estamos querendo transmitir para as novas escolas. Quantas crianças de origem indígena existem nas periferias das grandes cidades? Não precisa ir longe, nas periferias mesmo de Manaus, de Pernambuco, das grandes cidades, onde possui povos indígenas, um número
considerável de povos indígenas. Hoje aqui, eu que sou uma pessoa tão dinâmica, tão cheia de vida, tão cheia de coisas belas e coisas maravilhosas para falar para vocês. Hoje eu estou tão dodói e estou muito triste também, porque estou dodói, né? Mas quero deixar essa mensagem para vocês. Lutem. Não há luta, não há mudanças sem luta. Hoje, a gente pode fazer a política dentro da escola, porque cada mente, cada professor é parte da política, de uma política transformadora, uma política revolucionária, uma política que pode sim fincar o pé numa transformação social. Se nós, há 40 anos atrás, não tínhamos o direito de estar nas universidades, de estar num momento como hoje aqui, falando com os professores, falando com as universidades, se nós não tínhamos essa oportunidade, eu estou falando de cadeira, nós não tínhamos espaço. Nós conquistamos, nada foi dado para nós, não. Nós conquistamos esses espaços políticos que nós estamos hoje participando, falando, criando, colocando as nossas demandas políticas. Eu quero deixar o meu abraço para vocês, o meu carinho, deixar a minha luz, que vocês também que estejam aí, estejam também repassando para mim boas energias para essa minha cura. Eu fico por aqui e agradeço imensamente essa oportunidade, extremamente emocionada por ter a oportunidade de falar com vocês. Muito obrigada, Geni Nunes, que está promovendo esse seminário, esse grupo de falas. Agradeço com carinho, com amor a todas vocês. Muito obrigada, a luta continua e sigamos em frente, porque aquele que acredita, aquele que crê na transformação social, porque, na realidade, quando a gente transforma o social, a gente está transformando o espiritual, o mental, o psicológico. Nós estamos nos transformando e nós estamos em tempos de mudanças. Parabéns aos tempos de mudança. Muito obrigada. Parenta Eliane, nossa vovó, muito obrigada pela sua imensa generosidade de estar aqui conosco hoje. Estamos todas aqui muito emocionadas com a sua fala, com a sua presença, também pela sua generosidade de compartilhar um pouquinho da sua trajetória, que é uma grande referência para todas nós aqui. Nós teremos também hoje, para essa conversa, a dona Catarina Tupi e a Beatriz Pancararu. E eu vou ler brevemente também a mini bio da nossa parenta. Liderança indígena Tupi-Guarani, foi a primeira mulher indígena a liderar caciques no Brasil. Teve uma importante contribuição na construção do artigo 231 da Constituição de 88, estando presente também na composição de Organização das Nações Unidas. É professora, artesã, pedagoga. Muito bem-vinda, parenta. Fique à vontade, viu? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Mas antes de tudo, de eu falar meu nome e tudo, eu queria agradecer ao Nhaderu, que eu sempre faço quando eu estou nos lugares, mesmo na minha casa. E também fortalecer a Eliane Potiguara, que não está bem, que ela fique bem. Eu conheço ela desde a época da União das Nações Indígenas. Eu imagino que ela lembra de mim, mas eu lembro dela. Nhaderu, Coaca Aru de Eru Bareterá, Orepamel Pé, Coan Pamé Nhanhobatu, Nhanhobagu, Pamereré, Nhademon Bareteamã, Nhaderu Tanhanemon Bareté, Ubiporo, Juruaquero, Apu, Jaicó, Ramojepé, Peroma Empamé.
Meu Deus, fortaleça todos nós que estamos nesse momento, nessa conversa com indígenas e não indígenas, para que cada dia que passa podemos nos fortalecer na união. E também para fortalecer a Eliane, que ela está na casa dela, ela não está bem, e que Deus a fortaleça. E todos encantados. ALI. Muito obrigada. Então, meu nome é Catarina, para quem não me conhece, Catarina Delfina dos Santos, em nome Tupi-Guarani, é Nimbopuruá, moro na aldeia Tapirema, na terra indígena, no território Piaçaguera, Peruíbe, tenho 76 anos. Hoje eu estou relembrando a época que eu estudei aqui na USP, fiz pedagogia intercultural, terminei em 2006. Depois eu fiz o mestrado, não terminei, mas hoje eu estou recordando e estou muito feliz por estar aqui, encontrando algumas pessoas que eu já conheço. Isso é muito bom para mim. E começando a minha história, né? Eu sempre dizia que eu nunca queria ser política e nem discutir política. Aí teve uma vez alguém que disse assim para mim, mas a senhora já é política. Eu falei, mas eu nunca fui vereadora, eu nunca fui deputada, eu nunca fui governadora. Como eu sou política? Aí eles falaram assim, olha, o que você faz é uma política. A senhora vive brigando todo dia, toda hora, então isso é uma política, né? Então, para dizer a verdade, contando assim, recomeçando, para mim não foi fácil. Logo que eu nasci, eu morava na aldeia do Bananal, lá em Peruíbe, bem para o lado do morro. Hoje eu moro pertinho do mar, agora eu sou mais chique, né? Eu moro perto do mar. E quando eu tive 6 anos, meu pai dizia que eu seria uma civilizada, né? Uma civilizada. Aí eles mandaram eu para a cidade com 7 anos para estudar. Aí vim para São Vicente, estudei em São Vicente até a quarto ano na época, né? Isso lá em 60. E aí eu comecei a estudar, terminei, depois voltei para Itanhaém com 13 anos, aí eu fui babá de uma criança, fui para o convento, vou contar mais rápido isso. Aí fui para o convento, lá aprendi a cozinhar, costurar, fazer bolo e tudo mais, né? Aí, em 79, eu conheci o pessoal do CIMI. Aí fui fazer umas viagens com o pessoal do CIMI. Aí, quando eu voltei do CIMI, conheci a Ailton Krenak. Aí entrei já na política dos indígenas, né? E aí eu comecei a minha luta indígena. Primeiro que eu tive que quebrar o tabu, né? Porque as mulheres indígenas, eu acho que fui a primeira para o litoral, aqui para o estado de São Paulo, eu acho que fui a primeira mulher a ter quebrado o tabu. Que geralmente as indígenas casavam com 12, 13 anos, né? E quando meu pai queria que eu me casasse, eu falei para ele que eu já era civilizada, então eu não ia me casar. E para mim foi complicado, porque você viu, ainda hoje tem preconceito. Naquela época tinha mais preconceito ainda, mas graças ao Nhanderu eu não sofri tanto preconceito. Foi várias pessoas não indígenas que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei, né? Porque os meus pais não tinham dinheiro, eles trabalhavam, eles ficavam na aldeia, eu ficava na cidade. Mas eles não tinham como me manter, porque eles não tinham dinheiro, eles se sustentavam do que eles plantavam, né? Era uma fartura de comida, mas para a cidade dinheiro a gente não tinha. Aí teve várias pessoas que me ajudaram, né? E já trabalhei com 9 anos em casa de família para ganhar dinheiro para comprar lápis, caderno e todas essas coisas. Mas depois já foi melhorando com a ajuda do pessoal, e quando eu entrei para a União das Nações Indígenas, eu já tinha trabalhado até na Câmara Municipal, né? Aí saí da Câmara Municipal e entrei na luta sem ganhar nada. Lá na Câmara Municipal eu ganhava o salário. Quando eu fui trabalhar na luta indígena, eu ganhava só um ajuda de custo, né? Mas era isso que eu queria, né? Aí eu visitei vários parentes na beira da estrada, que vai daqui para o Rio Grande do Sul até
São Borjas, né. Eu ia andando e visitando os parentes para trazer um relatório para a União das Nações Indígenas, mas eu tinha na minha cabeça: "Para que eu estou fazendo isso? Será que eles vão fazer alguma coisa, né?". E aquilo tinha aquilo na minha cabeça, mas eu naquela época eu não era tão boba, mas também acho que era um pouco ingênua, né, então eu ia fazendo todas essas coisas. E quando foi para falar da Constituição de 88, aí eles me pediram para me pegar a assinatura na Sé. Então eu fiquei vários meses sentada lá na Sé com uma mesinha, pegando a assinatura do povo para que a Constituição de 88 fosse aprovada, né. E quando foi o dia para fazer para estarem lá no congresso, né, todo mundo, então lá, na época era Ailton Krenak, Marcos Serena, Raoni, Davi Copenaua, todo aquele pessoal antigo estavam lá. Então todo mundo aparece lá que estava lá, mas eu não, porque era mulher, né. Então eu nunca apareci. Mas daí, quando nós fomos para o congresso, eu fui liderando todo o litoral Vale do Ribeira, Litoral Sul e Litoral Norte. Fui liderando todos os caciques, eles queriam morrer, mas eu estava lá liderando. Eu já tinha, acho que quase 30 anos. Aí foi liderando todo esse pessoal para o congresso. Então eu ficava com todo o dinheiro não, mas as coisas assim para lá, a estadia, as coisas que o pessoal faz aí para a gente almoçar, então eu que fazia tudo isso, né. E eles ficavam muito tristes com isso, porque eu era jovem, mulher, né. E ainda eu sou, assim, muito grata a alguns caciques, né, alguns, nem todos me gostava que eu estava lá, mas alguns ainda simpatizavam um pouco, né. O meu pai era o primeiro a me criticar quando eu chegava de algum lugar e dava o recado, ele mandava eu sair, assim, eu estava na sala da reunião, ele mandava eu sair. Ele dizia para mim: "Você é mulher, o que que você está fazendo aqui? Tinha que ter dado um neto para mim, tinha que estar lavando louça, tinha que estar fazendo não sei o quê, né. Não aqui junto com nós, né". As mulheres participam, mas sempre por detrás dos panos, ela nunca aparece, né. E eu já estava ele falava que eu já estava querendo aparecer, então eu não podia estar lá. Então eu dava o meu recado e ia embora. Eu fui ameaçada por chefe de posto, eu fui ameaçada por várias pessoas, por causa dessa minha luta mesmo, né. Aí ajudei o Juruna na propaganda dele quando ele foi para ser deputado, ele foi na minha aldeia e o pessoal proibiram de entrar na aldeia, eu entrei com tudo, depois a mulher chefe de posto queria atirar em mim. Mas olha, se eu for contar essas coisas, muitas coisas aconteceram. Em 2000, resgatei a comunidade, indígena onde eu moro, eu e um primo meu. Aí eu virei cacique, aí eu fui escolhida por 3 comunidades indígenas do litoral sul e mais o outro, do litoral norte e mais algumas comunidades que tem por perto, tudo se reuniram para eleger eu cacique. Eu achei bem legal, porque não só a minha comunidade, foram várias, né. Aí eu chorei tanto que eu falava assim: "Não, mas o que que eu vou fazer?". Tinha muito cangaceiro lá que não deixava ninguém morar lá, eles colocavam fogo em tudo, né. Aí eu falei: "Mas eu mulher, o que que eu vou fazer?", né. Aí eu queria dizer para os parentes, né, como a nossa espiritualidade, como a nossa cultura é forte. Porque todas as noites eu sonha meu pai já tinha faleceu em 2000 e antes dele falecer, ele pediu perdão para mim, né. Eu falei: "Eu não tenho nada que perdoar, né". Então eu sempre gostei muito do meu pai, ele falou muito da espiritualidade, no entanto que ele morreu e deixou o cachimbo no meu colo. E fazia 1 mês e pouco que ele tinha morrido. E eu fui fazer trazer de volta a área que foi perdida alguns tempo atrás, né, que era o Piaçaguera. Então eu sonhava o que eu tinha que fazer. Gente, eu não acreditava muito, assim, muito na espiritualidade, porque eu duvidava, assim, muito, né. Mas hoje eu acredito, porque eu tive a certeza que a espiritualidade da nossa etnia, talvez, não sei de todos, né, que ele é muito forte. Desde o momento que você acredita e não esqueça da sua cultura, ela é muito forte. Porque foi através disso que eu consegui
fazer, voltar as terras que eram nossa antiga para nós, e foi através de sonho que eu fui fazendo as coisas, com meu pai, com meu avô, com meu então eu vou quando eu tinha 20 anos, eu sonhei com meu bisavô, que eu tinha 9 anos quando ele morreu. E na noite que eu sonhei com ele desceu com um carro sagrado, né, que anda para o céu, é como se fosse o avião, não sei. Então ele desceu na minha casa e me levou para cima do mar. E eu não morava perto do mar. Me levou para cima do mar e ele ia me levando, contando as coisas para mim, é como se fosse de verdade mesmo que eu estava presenciando, né, eu era menina de toda ainda, 20 anos. Aí ele ia cantando assim para mim, gente, assim, ele ia cantando assim para mim: "Ei, ei, 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 ai, ei, ei, ha, ei, 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 ai, ei, ei, ah, ei, ei, ei". E assim todo o tempo cantando para mim. Aí, quando ele voltou, ele me deixou na beira de uma praia. Aí eu falei: "Vô, mas como eu vou embora para casa? Eu não conheço esse lugar". Ele falou: "Não, mas você vai conhecer", falou para mim, né, "Você vai saber onde você ainda". Aí eu falei: "Mas eu não quero ficar, eu quero ir embora com o senhor". Ele falou assim: "Não, não está no tempo de você ir embora, você ainda vai ter muita luta pela frente", ele falou. "E sempre que precisar de mim, eu estarei junto com você te apoiando", né. Você viu, e depois já tinha quase 50 anos quando eu trouxe de volta as terras perdidas, né, na beira do mar. E daí eu tinha esquecido daquilo. E quando eu fui numa casa de reza que tinha uma comunidade perto do mar, eu vi meu bisavô sentado bem no canto, assim, sabe. Aí eu relembrei que ele tinha aparecido para mim quando eu tinha 20 anos, e depois de 50 anos ele estava ali de volta, dizendo: "Eu estou aqui, agora você está no lugar certo", né. E foi bem, assim, emocionante para mim, né. Então hoje eu acredito realmente na espiritualidade nossa, na nossa cultura, e se nós não tivéssemos essa nossa cultura, não digo só a minha, de todas as etnias, né, indígenas, que nunca deve esquecer da sua cultura, porque se não fosse essa nossa cultura, nós não estaríamos aqui, gente. Porque é muita coisa que acontece, nem todos não indígenas é assim, mas a maioria que nos discriminam, que quer só coisas mal para a gente, né. Então a gente talvez não existisse mais, que antes o que nos protege é a nossa casa de reza, enquanto os novos estão lá na luta para a nossa sobrevivência, os mais velhos estão lá na casa de reza pedindo para Deus que proteja os seus filhos, seus netos. A gente diz filhos e netos para todos, não é só para o meu neto de verdade, não é só para o meu filho de verdade. Então eu fico muito orgulhosa de saber que os meus filhos, os meus netos, estão seguindo aquilo que eu queria. É perigoso? É. Mas sem luta, a gente não consegue nada, porque com muitas lutas dos nossos antepassados, que ainda nós estamos aqui. E agora as mulheres recebendo o seu lugar, né? Que a Sônia conseguiu lá ser a deputada e agora ministra, outra, e outras pessoas mais, e agora as meninas que estão aí na luta, as mulheres, que antes não tinha isso. Hoje hoje não, hoje, graças a Deus, já tem mais as mulheres já trabalhando. O meu filho mesmo, ele é cacique, mas ele protege muitas mulheres, mas de tanto eu conversar com ele, porque ele era meio machista também, né. Mas assim, então eu fico muito feliz, como eu digo, eu não queria ser política, mas na realidade eu sou, né, só não sou deputada e nem vereadora, apesar que já me convidaram várias vezes, mas eu não quis. E e eu digo assim que todas as mulheres que estão aí presentes, que estão aí na frente dos trabalhos, eu parabenizo elas, e que Deus cada dia ponha mais os espíritos, né, ponha mais
coisas boas na cabeça, que ilumine o caminho para todas essas pessoas que estão aí na luta, para que possam fazer coisas boas, não só para mim, só para você, mas para todo o povo, que todo nós somos seres humanos, né. Aliás, que os não indígenas dizia que nós não tinha alma, né, mas descobriram que agora a gente tem, né. Então que legal, pelo menos isso, né, descobriram que a gente tem alma. Então eu acho, assim, que todos nós temos alma, Deus tem que estar presente, os encantados, né, e todos esses para que nos protejam, para que a gente esteja na luta e sempre iluminando o nosso caminho, para que tenhamos força para resistir, que nem eu já estou com 76 anos, né, gente, então não sei quanto tempo mais eu vou estar por aqui, mas os meus netos e os meus filhos, eu sei que vão continuar na luta. Isso para mim é um orgulho, e também é um orgulho ver essa mulherada estudando, fazendo as coisas aí, eu fico feliz igual ela, né, tá terminando o doutorado, né, legal, parabéns para você. Em 2006 eu já tinha quase 60 anos que eu terminei minha faculdade, gente, nunca é tarde para a gente estudar. Então é isso que eu quero seguir em frente, né, até quando eu estiver no mundo eu quero seguir isso, né, que os meus antepassados me ensinaram. E hoje estou feliz por ter a Geni ter me convidado, né, obrigada, e vamos continuar na luta assim, porque sem a luta a gente não é nada, gente. E é isso que eu tenho para falar, se vocês quiserem fazer algumas perguntas, muito obrigada. Avé, parenta, é um momento de muita alegria, uma grande honra ter a senhora aqui conosco. E eu penso que é um momento histórico, né? Acho que quando as parentas pensaram esse convite, né, e toda a trinca, assim, foi muito nesse desejo de poder também fazer essa homenagem em vida, né? Então, até quebrando um pouquinho o protocolo, queria que a gente desse uma salva de palmas de pé para Dona Catarina pela sua luta. Obrigada, obrigada. Maravilhosa, muito obrigada. E agora eu queria passar a fala para a parenta Beatriz Pancararu, que é professora de língua portuguesa e inglesa pela Rede Estadual de Ensino de São Paulo, pesquisadora, escritora, videomaker, produtora cultural, representante jovem da Reserva Indígena Multiétnica Filhos desta Terra de Guarulhos, ativista pelos direitos de acesso à educação e preservação da ancestralidade do povo Pancararu. Muito bem-vinda, parenta, fica à vontade. Katu Karakago Yadi, Penicatu, Kuyamaku, Filibabamon, Chisoi Fitsakau Piat, Peshikararoí, Barani Baré, Tequá, filhos dessa terra Guarulhos. Falei boa tarde aos homens, às mulheres, pedi licença aos mais velhos para estar chegando aqui hoje. Sou a Bia, mais conhecida no território como Piá, Fitsakau Piá, que a tradução literal seria o coração da serpente, e traz essa questão da transformação para algumas situações específicas que eu vivi, e o coração pelo meu lado emocional, coração, né, quem me conhece sabe que nos momentos que a gente precisa ir à luta, a gente vai com toda a nossa garra, e há momentos que a gente precisa ceder. E eu sou do território indígena Pancararu, que fica no Brás dos Padres, em Pernambuco, mas eu tô aqui em São Paulo vai fazer uns 15 anos, e desses 15 anos eu estou 7 na Reserva Indígena Filhos dessa Terra, lá em Guarulhos também. Estou muito feliz, eu queria agradecer o convite aqui à Geni, é uma honra para mim, eu sou representante da juventude lá na reserva, e a política é algo que a gente precisou, né, eu vou dizer assim, respirar, né, porque não era algo que a gente queria, mas a gente precisou, se interessar e buscar entender um pouco mais, né. E eu posso começar falando sobre o início de tudo, desse meu encontro com a política, né. Eu nasci em Guarulhos, a minha mãe veio do nosso território grávida, e por conta de uma grande seca, eles tiveram que vir para Guarulhos por conta do trabalho, né, que
foi prometido dentro do território, que aqui em São Paulo, os indígenas do meu povo, que inclusive participaram da construção do Palácio dos Bandeirantes, Estádio do Morumbi, entre outras construções, ganhariam dinheiro e poderiam voltar para os seus territórios com recurso para se manter durante aquele período de seca. E assim a minha família fez. E aí, chegando aqui em território guarulhense, eu resolvi nascer e, com alguns meses, a minha mãe resolveu morar no Real Parque, em São Paulo, porque é ali onde existe até hoje a maior concentração de pancararu fora do seu território, né. Então lá a gente estaria um pouco mais, acolhidos e com essa sensação, né, de estar em casa, e assim fizemos. Lá, em 94 surgiu a associação SOS Pancararu, que funciona até hoje. E aí onde a gente começa a falar de política, porque até então a gente estava falando de um povo que saiu da seca do Nordeste para a capital em busca de recurso, e teve que respirar política, teve que buscar entender como funcionava para lidar com essas questões de políticas públicas, de acesso à saúde, educação e o básico, né, da dignidade, para viver fora do seu território. E através da associação que nós tivemos acesso à saúde, à educação e, enfim, conhecimento sobre várias coisas enquanto estivemos fora do nosso território. E o povo pancararu é um povo que está sempre indo e vindo do seu território, né. Por exemplo, eu estava aqui, criança em Guarulhos, nasci, fui para o Real Parque, de lá, por conta da violência, minha mãe resolveu voltar para a aldeia em Pernambuco, para nossa criação, e por conta de questões espirituais também, né, que a gente não pode tratar da espiritualidade hoje a gente até consegue, mas antigamente era extremamente difícil lidar com a espiritualidade fora do seu território. Então, por conta desses desenvolvimentos da nossa espiritualidade, nós tivemos que crescer dentro do nosso território, e aí entendendo sobre esse básico ali da politicagem que eu pude aprender dentro da SOS Pancararu, enquanto criança, eu entendia que a educação que era oferecida no território, em Pernambuco, não seria compatível com aquilo que eu tinha de ideias enquanto política aqui em São Paulo, e que a falta desse conhecimento no nosso território era o que gerava muitas, como eu posso dizer, muito sofrimento pela falta de acesso à informação, né. Porque lá as pessoas para estudarem, elas teriam que viajar para outro estado, pegar mais de 6 horas de estrada e ficar na casa de desconhecidos para estudar. Então, quando essa proposta chegou até mim, eu falei: "É ruim que eu vou para casa de um desconhecido, que eu não sei onde é, não sei onde fica, pegar de 6, 8 horas de viagem para ser humilhada como a minha mãe já foi quando criança, e não foi nem para estudar, foi para trabalhar. Então, assim, eu não me aquilo não entrava na minha cabeça, né. Ainda criança, dentro do meu território aos 14 anos, por conta de estar alguns passos à frente em relação à educação, eu lecionei gratuitamente, de forma voluntária, na escola indígena, por alguns anos, onde eu estudava de manhã e ficava durante a tarde e a noite, suprindo a falta de professores. E aí foi onde eu entendi que eram poucas as pessoas que tinham essa oportunidade de sair e geralmente, infelizmente, eram as pessoas que tinham mais proximidade com as lideranças. Então, ainda assim, era uma injustiça que eu enxergava. Então, de uma certa forma, eu também estava enxergando política. Por que que eles tinham acesso e o restante da comunidade não tinha? Eu resolvi voltar para São Paulo e terminar o estudo aqui, porque naquele momento, eu com 14 anos entendia que aquela educação talvez não viria a abrir as portas para mim, da forma como eu esperava, né. Então eu voltei para São Paulo, porque ainda assim que a gente tivesse voltado para o nosso território, haviam parentes do meu povo aqui no Real Parque e aqui eu teria mais oportunidade. Terminei o ensino médio e aí, por diversas questões, principalmente da violência, eu tinha que acordar 4 horas da manhã para sair, pegar ônibus, ir até a escola e voltar, e depois ter uma vida extremamente, sufocante dentro da cidade. Eu já acostumada com o território, eu não me sentia mais pertencente daquele espaço. Por mais que eu tivesse vários outros pancararus ali, que vez ou outra a gente saía para algum evento e
tinha contato com o nosso espiritual, aquilo não me fazia bem, né. Então foi onde eu saí daqui da capital e fui para Guarulhos, para casa da minha avó. Então lá eu tinha mais acesso a árvores, a rios, a represas e tudo, e foi onde eu terminei, os últimos meses do ensino médio e fui para a faculdade. Então, por várias questões, eu sempre quis estudar tudo e me interessar por tudo, e aí, na hora de ir para a faculdade, foi onde eu encontrei um outro problema, né. O que fazer para ajudar o meu povo? O que que eu, mera formiguinha, sozinha aqui, um grão de areia no oceano, posso fazer para voltar? Porque a minha intenção nunca foi ficar em São Paulo e ainda não é. Eu entendo que eu estou por aqui por alguma razão e que se eu não voltei ainda para o meu território, é porque de alguma forma a minha espiritualidade está me segurando aqui, porque aquilo que eu disse que eu viria fazer aqui, conquistar para levar de volta para casa, eu ainda não conseguia arrecadar tudo, né. Então por aqui me encontro. E na época, eu me questionei em relação à educação do meu território, as pessoas não tinham acesso à informação. O nosso território, quando eu saí de lá com 14 anos, eh, a gente estava conhecendo a internet naquela época. Né, então, assim, não faz muito tempo, eu tenho 28 anos. Então, assim, a gente estava é um programa que existiu, nem sei se existe hoje, esses dias eu dei um Google aí, vi que ainda tem uma página ativa que é o Windows Online. Então, assim, eles levavam computadores, criou uma lan house, assim, bem pequenininha dentro dos territórios, perto do polo base ali, uma antena gigantesca de internet, e lá eles iam ensinando algumas pessoas a ter contato com outros povos. Isso ali, em tese, eu achei muito legal, mas aí eu não sei o que aconteceu, não sei se não vingou, não sei o que que houve, e mais uma vez eu vi somente a família dos grandes líderes, porque o meu território, por ser muito extenso, tem várias aldeias, né, como se fossem bairros dentro do nosso território. E eu vi mais uma vez somente os filhos das lideranças que tinham conhecimento e acesso à educação, tendo acesso àquilo e às oportunidades, né. E eu não sei se dentro de mim desde criança tinha aquele espírito meio anarquista, de questionar e perguntar: "O que está acontecendo? Por que que não chegou até nós?", de questionar mesmo, né. E anos depois, o meu território teve mais conhecimento, a informação chegou até lá, e hoje em dia o pessoal não precisa ficar se humilhando na casa de ninguém para estudar, eles vão direto para a faculdade, diversas universidades, e lá eles conseguem alojamento e tudo mais. Então, eu estudei também por conta da questão do resgate do nosso idioma, né, que muito pouco se tem. Então, dentre grandes universidades, nós temos aí alguns resquícios do que um dia já foi a língua pancararu, e há pesquisadores que digam que venha do tronco macro-G, há pesquisadores que dizem que é Ngatu, há pesquisadores que dizem que é do Tupi antigo. Então, a minha permanência aqui ainda é essa questão de descobrir ao certo de onde vem, né. Como farei isso, não sei, eu sei que eu estou seguindo aí o meu coração, o que tem que ser feito, e essa foi uma das minhas, eh, motivações de seguir aí e entender um pouco mais sobre a política. E aí, saindo de 94 ali na Associação Pancararu, vem aqui para Guarulhos, vamos voltar para Guarulhos, né, em 2009 estávamos aqui na cidade sem saber o que fazer, fugindo também de outros problemas no território, onde o Auá, Poranguerá, do povo Tupi, da aldeia Bananal também, ele subiu do litoral para Guarulhos em busca dos parentes, né, a qual chegou até o conhecimento dele. E em 2009 ele funda a Associação Arte Nativa Indígena, onde ele vai, resgatar vários povos que estavam em Guarulhos, de diversos povos diferentes, né, a maioria vinda do Nordeste, e vão em busca de políticas públicas. Então, mais uma vez, a gente vê a comunidade indígena se juntando para ir atrás de política. Esse primeiro contato que ele teve foi com os Cariri-Xocó, com o povo Pancararu, o povo Pancararé, Vassucocal, entre outros povos. E há mais de 20 anos atrás, eles vêm reivindicando, além de diversas outras políticas públicas, um espaço de área nativa
para trabalhar essas questões espirituais e culturais desses povos, né. E há 7 anos atrás, a prefeitura, enfim, nos ouviu e nos ofereceu 2 territórios para escolher, né. Um fica no território Água Azul, no bairro Água Azul. Era uma planície, só tinha grama, poucas árvores, nenhuma nascente. Nós, enquanto indígenas, recusamos e eles ficaram sem entender. E aí a gente teve que explicar para o não indígena que quando a gente está pedindo território, a gente está pedindo ali um território vivo ali, né, sem querer desmerecer aquele território, mas o não indígena entendeu que quando a gente pediu uma terra para praticar nossa espiritualidade, era qualquer pedaço de chão que a gente queria, né. Então ele entendeu que a gente só queria um chão para cantar e dançar. E aí a gente teve que explicar novamente qual eram as nossas necessidades, né, que dentro da nossa espiritualidade, tudo que existe na natureza é sagrado. E ainda assim que a gente enxergue o sagrado em tudo que há na natureza, uma das coisas principais que a gente tem como sagrado na natureza são as nascentes das águas, né, porque a água ela é vida. E eles então ofereceram um outro território para que a gente fosse, analisar e ver se seria possível escolher aquele pedaço. E fomos para o Cabo Sul. Fica a 15 minutos do centro de Guarulhos, dentro ali dos mais belos prédios e condomínios de Guarulhos, né, porque o restante da cidade é abandonada, mas ali no centro é lindo. E o nosso território fica bem ali, entre alguns condomínios bem chiques do nosso município. E lá, quando a gente entrou, foi o que mais chamou a atenção dos povos indígenas, né. Ouvimos barulho de água. Então a gente correu até a água e fomos seguindo o curso que ela fazia. E descobrimos ali uma das vertentes do rio Cabuçu, que hoje é poluído ali, né. Zero pessoas chocadas na questão da poluição do rio, mas o rio Cabuçu é poluído, em Guarulhos, né. E nós descobrimos uma das vertentes da nascente daquele rio. E está limpa e preservada. E está limpa e preservada porque nós estamos ali. Porque o rodoanel corta nosso território no meio, e a parte onde foi cortada para construir o túnel do rodoanel aterrou diversas nascentes, né. Esse final de semana passado, nós tivemos o 17º encontro, que acontece anualmente em Guarulhos, e esse ano a gente trouxe uma novidade, a gente reviveu, né, nós revivemos o Cineclube Pancararu, para trazer alguns filmes que a gente produziu e que outros parentes produziram, para trazer a história dos povos indígenas pela visão dos povos indígenas, né. E nós gravamos um vídeo com uma cineasta guarulhense, onde ela conta a história do bairro antes ali do rodoanel passar, o que as pessoas mais velhas têm a dizer sobre aquele espaço. E ela as pessoas entrevistadas deixam claro ali no filme que era muito lago, muita nascente que tinha ali. E que depois que o rodoanel passou, tudo foi aterrado. Eles tacaram pedra e areia em cima de tudo, e cimento. Então, assim, é algo que hoje preocupa a gente também, e o rodoanel também, né? Porque uma parte da construção está cedendo ali nas margens do território. E é justamente onde nasce a água. Então, a água a gente até brinca, assim, mas num certo tom de preocupação, porque a água vai derrubar tudo aquilo ali. Em alguns anos, talvez poucos, muitos, não sabemos. Mas aquela construção ali não vai ceder, porque a forma como eles entraram ali foi desrespeitosa. Eles cortaram o nosso território, eles degradaram todo o solo, eles tentaram expulsar a gente dali, eles colocaram cachorro em cima das pessoas, eles ameaçaram. E isso não é nem a cereja do bolo, né? Porque quando nós entramos ali, e depois de descobrir as nascentes de água e resolver e dizer à prefeitura que ficaríamos ali, a gente descobriu que o território não era da prefeitura. Era de uma empresa privada e que ali, há muitos anos atrás, havia funcionado um aterro, que recentemente também descobrimos que nós dizíamos aterro sanitário. Só que um aterro sanitário tem normas para funcionar, né? E ali não. Ali era tudo que era tipo de lixo, e lixo hospitalar, que inclusive lá na nossa festa a gente teve que tirar
uma faca que estava com a ponta para cima num espaço que a gente nunca viu e quase ferimos um convidado. Então, assim, de seringas e ampolas e material de hospital, a tudo que você possa imaginar tem no nosso território. E desde 2017 até hoje, o que mais a gente tem feito ali é o processo de cura do solo. A gente está limpando não só as nascentes, mas o solo. A gente tem trabalhado questões de tratamento mesmo da terra, porque lá tem muita árvore de replantio. E aí uma bióloga, se tiver algum biólogo, eu já peço licença e desculpa para falar, não sou especialista nisso, mas pelo que ela explicou para nós, lá tem muitas árvores que são chamadas de árvores do suicídio, porque elas são plantadas para limpar o solo, e aí ela vai ficando muito fofa, ela dá uns troncos e galhos muito grandes, né? E eles são super fofos, então qualquer vento que bate, quebra, derruba. E aí ela é tão fofa que ela se dissolve todinha e vira adubo. Então, qualquer pássaro que joga uma semente ou que a gente venha plantar ali, vai nascer. Porque o processo daquela árvore já se encerrou. Tudo que ela tinha de limpar naquele espaço, ela limpou. E lá tem muito. Tanto é que quem acompanha as nossas redes sociais viu que o ano passado e o ano retrasado, né, nós tivemos uma ventania tão forte que destelhou e as árvores caíram em cima da casa de muitos parentes, né? Do meu irmão, inclusive. Ele perdeu a casa dele todinha. Então, a gente até hoje não conseguiu reconstruir, assim como outros parentes também. Então, a nossa parte de processo de cura do solo, a gente vem fazendo. Isso também é política. Porque a partir do momento que a gente aciona os órgãos para ir lá, olhar e levar nossas demandas, a gente está fazendo indiretamente a política. Quando a gente denuncia que ali era um aterro sanitário e que eles pretendiam tirar a gente de lá para voltar com esse aterro que era ilegal, e a gente descobriu depois também, isso é política. Então, a gente que é do movimento indígena, a gente é político e nem sabe, né? A gente nem precisa ser vereador para ser político, a gente já nasce dentro da política. Então, é importante a gente falar também sobre a participação dos jovens nisso, né? Porque é o que eu sempre deixo claro para ele, a gente está sendo políticos aqui e não temos a consciência disso, né? Quando a gente denuncia a queimada, ontem a gente estava no Bosque Maia e tinha gente tentando atear fogo lá no nosso território. Então, isso são coisas que a gente tem que estar antenado sempre. Não é fácil, realmente é perigoso essa vida que a gente leva, mas se a gente parar para pensar que a gente está literalmente pagando com a nossa vida pelo bem não só da natureza, mas de toda a humanidade em si, isso também é um ato político. Então, são diversas questões que trazem essa forma da gente olhar ao mundo e ensinar constantemente o não indígena a ter esse respeito e entender das nossas politicagens também, né? E aí eu queria trazer aqui quando a Eliane Potiguara diz sobre trazer professores, né? Porque para dentro das escolas, porque eu dentro da escola eu também sou política, né? Quando eu entro numa biblioteca e não encontro nenhum livro de escritores indígenas dentro do acervo, eu vou fazer cobrança, eu vou exercer o meu direito de ser política. E aí, depois de muitas lutas e questionamentos, eu consegui 3 exemplares, né? Um do Daniel, uma da Moara e um terceiro que eu consegui chorando, da Orita Tabajara, né? Então, assim, é importante que a gente traga, assim, professores indígenas para esse meio e que a gente, enquanto indígena, estando dentro desses espaços, a gente mostre para vocês que não são indígenas a importância da gente levar esse tipo de conteúdo para a escola, porque é trabalhar na base. Porque, assim, gente, é difícil lidar com criança? Sim. Com adolescente? Também. Só que mais difícil ainda é lidar com adulto já, com pensamento formado. Isso eu digo porque o meu estresse, o meu burnout aí de todos os dias, de segunda a sexta-feira, não são as crianças que me dão, são os adultos. E aí eu entendo um professor meu que estudou aqui, inclusive, que ele falava assim, olha, eu vou ser bem sincera com você. A parte mais difícil de ser professor não é estar dentro da sala de aula. Essa vai ser a melhor parte do seu dia.
é você entrar na sala de aula e estar com os seus alunos. Essa vai ser a melhor parte do dia. Quando o aluno te dá tchau e vai embora, aí, minha amiga, é onde o bicho vai pegar e, entendeu? A giripoca vai piar. E aí eu sempre ri disso. Eu falei assim, tá doidão, professor. E agora eu entendo o que ele diz, né? Quando eu entendo que a gestão escolar, ela pode te ajudar muito, sim, ela tem essa obrigação de dar o suporte para o professor, mas ela também, de uma certa forma, e sendo exagerada como sou, pode acabar com a sua vida, porque, assim, a gente está no... Eu posso dizer que eu estou no nível do meu estresse, entendeu? Porque não adianta a gente tentar exercer a política, porque tem hora que a gente tem que chegar lá e sortar. E é só assim que eles nos ouvem, né? Quando a gente vai lá, eu digo assim, do meu surto, então, para justificar as minhas explosões, quando eu venho falar sobre isso, é porque é cansativo. Estar 24 horas nessa posição de ter que usar a sua política e ser política é exaustivo, porque quando a gente se entende como uma professora indígena trabalhando na rede estadual, ensinando língua inglesa, eu já quebrei uma dezena de barreiras aí por si só. Porque quando eu entrei na educação como professora de língua portuguesa e inglesa e descobriram que eu era indígena, as piadas possíveis e imagináveis foram feitas assim na minha frente e até hoje algum desorientado faz e para mim já nem me afeta tanto. Mas o que mais me chateia é eu, enquanto professora, enquanto indígena, não poder trabalhar a questão indígena dentro da escola. Quando isso tem aí, né, assegurado por lei, trabalhar essas questões não só indígenas, mas e as questões afro-brasileiras, ali como me ajudou a relembrar a minha parente Paiaiá. Então, é assim, gente, tá? Não sou eu que estou inventando moda ou querendo fazer graça na escola, como eu ouvi. Eu estou querendo fazer o meu papel da melhor forma possível e trazer isso aí, porque quando eu estive na escola, ninguém falou sobre isso, né? Eu entrei no ensino médio, saí ali pelas portas do fundo ali, e ninguém soube que eu era indígena ou da existência do meu povo. Então, é fazer questão de falar sobre isso e levar o nome de todos os povos, né? Porque hoje eu vivo numa reserva que é multiétnica, então, fazendo parte dela, eu me sinto também na obrigação de sair e levar o nome do povo Xucuru, que mora lá, do povo Caimbé, que mora lá, do povo Pancararé, que também está lá dentro, o povo Tupi, né, da qual se originou tudo isso ali que existe em Guarulhos, porque não tem como falar de povo indígena em Guarulhos sem falar do Auá, porque seria como eu tivesse apagado ali uma parte da história e construído uma ponte ali que leva nada a lugar nenhum. Então, não tem como eu falar de luta e resistência da população indígena sem falar, porque se ele não tivesse saído literalmente de porta em porta, batendo atrás dos indígenas, com um papelzinho que ele conseguiu na Secretaria de Saúde, nada disso teria acontecido. E hoje, Guarulhos não seria um polo de referência para a saúde indígena, que é uma outra politicagem que a gente pode falar também, de um livro que lançamos juntamente com a nossa médica, que hoje em dia é referência, mas diversos órgãos aí que estão envolvidos com a saúde, que saem de seus municípios para ir lá atrás do que nós começamos. Né? Então, assim, é fazer com que a sociedade nos ouça e a gente venha trabalhar e mostrar a importância, né, da nossa forma de pensar e ver o mundo. Porque eu volto com aquela questão que eu exemplifiquei sobre o território. Quando a gente pede um território para trabalhar com a nossa espiritualidade, a gente quer um território vivo. A gente não quer um território que foi abandonado, era um aterro e está ali plano. Então, é mostrar para o não indígena a nossa visão, porque quando vocês têm a visão do indígena, não é aquilo que talvez seja compatível com a realidade. Está aí nos livros que até hoje na escola a gente não vê tanta diferença. A gente vai trabalhar um livro ali conteúdo no componente curricular de história, a gente vê a mesma coisa. E hoje nós já temos indígenas lá no topo, ou dentro da Secretaria de Educação, que possa dar uma ajudinha para modificar essas coisas, né? Mas é bem complicado, né? O ditado, uma andorinha só não faz verão, nós sozinhos aqui podemos ser cada um grãozinho de areia no oceano,
Mas quando nós se unimos, eu até uso o exemplo de vários parentes que usam aí, mas o meu primo falou isso recentemente no 17º encontro, e eu me lembrei, e isso me fortaleceu também, né? Que nós sozinhos podemos até ser um graveto ou um galho, e que um galho você quebra, mas quando a gente está em união, nós nos tornamos um feixe, e um feixe é mais difícil de quebrar. Então, é ocupar esses espaços e levar não só aprender a política do não indígena, mas levar a nossa politicagem também para que ela seja entendida. Porque quando, mesmo falando sobre política, às vezes as políticas se encontram e veem que não é a mesma coisa. Então, é isso, é da gente apoiar e se apoiar e fazer ecoar as nossas vozes. Então, apesar de não ter conhecido, já conheci a senhora e sou admiradora, não só da sua luta, mas da dona Eliane e de todos os outros que vieram antes de mim. Porque eu sei que daqui a alguns dias, alguns anos, seremos nós lá e teremos outras pessoas se referenciando em nós. Então, é seguir esses passos e aprender a buscar esse conhecimento. Porque o que nós estamos aprendendo com vocês hoje é o que a gente pretende deixar para quem está vindo depois. Então, é isso, gente. Muito obrigada. Se ela fala bem assim, nervosa, né, gente? Imagina. Obrigada, parenta, pela sua fala maravilhosa. Eu queria convidar agora nossas parentas catedráticas, Sandra Benites e Franci Vanil, para seguir no debate. Muito obrigada. Bem, primeiro, assim, eu já me emocionei hoje de manhã e agora eu vou me esforçar para não senão não consigo falar nada que eu queria falar. E assim, eu acho assim que desde a nossa chegada, né, nós três, Arissana e Franci e eu achei interessante porque nós somos de diferentes lugares de território também, inclusive de biomas diferentes, né? A Arissana é da Bahia, eu sou do Mato Grosso do Sul, sou de origem Mato Grosso do Sul, e a Fran é da Amazônia, né? E, embora que somos mulheres indígenas, mas temos nossas particularidades totalmente diferentes, nossa caminhada. Nós três somos acadêmicas, né? Isso nós temos em comum, mãe também. E aí, assim, eu queria ressaltar algumas coisas muito pontuais, na verdade, que os parentes falaram, que eu acho que é muito importante. E quando nós fomos convidadas, né, para ocupar esse lugar, a primeira coisa que nós pensamos, fizemos várias reuniões, né, pensando dessas mulheres que sempre foram silenciadas pelo próprio estrutura patriarcado, né? E aí eu lembro que quando eu entrei no meu mestrado, né, no Museu Nacional, em 2016, eu fiquei muito confusa de querer entender por que a gente estava falando de outras coisas bem distantes. Assim, a referência que a gente usa, na verdade, são pessoas francês, alemão, e a maioria homem, e também essa questão clássico, né? E aí isso me veio muito me incomodando, e eu lembro que uma vez eu cheguei e eu falei, quando eu comecei a aprender a brigar como Juruá também, eu falei que eu era muito quietinha, eu era muito calma, agora eu não sou muito calma, não. E aí eu lembro que eu falei sobre a questão de nós mulheres, né? Então, eu acredito que isso é uma coisa política, né? Que a gente não está falando de política, são diversas políticas, né? E aí nós, mulheres Guarani, por exemplo, temos a nossa forma de se organizar, se articular enquanto mulher Guarani,
politicamente dentro da própria comunidade, né? Nós temos isso. Então, uma delas são esses de a gente cuidar do nosso corpo. Isso tem a ver com a questão da saúde da mulher. E a universidade jamais vai pensar sobre essa questão, por exemplo, de respeito sobre as mulheres. As mães, quando a gente, desde que eu comecei também na minha vida acadêmica, professora, eu fui obrigada a deixar meu filho. Então, a gente resistiu muito. E aí eu me juntei com outras mulheres, eu percebi que muitas mulheres falavam que a gente iria resistir de levar as crianças nesses espaços. E primeiro que eu lembro que também, quando nós primeiro ocupamos a licenciatura intercultural, quando se criou, na verdade, na UFSC, na Universidade Federal de Santa Catarina, as mães foram a primeira a reagir a essa discriminação, porque nós éramos poucas e depois ainda a gente estava incomodando por causa dos filhos, né? Então, quer dizer, a gente é pressionada muitas vezes, isso foi falado de manhã também, e eu acho que isso não é uma nossa forma política, né, de mãe, porque nós temos a nosso grupo específico, né, na verdade, dentro da própria comunidade, a gente é a forma de se fortalecer como mãe, como mulheres. Também tem um jovem, né, tem uns mais velhos. Então, nós temos nossa forma política dentro da comunidade. E isso, muitas das vezes, quando a gente chega nesses espaços institucionais, ela é totalmente impedido de a gente falar ou a gente ser escutado, né? Eu acho que isso, só queria assim, dizer assim, quando se trata de política, eu acho que essa política patriarcado branco, né, que foi colocado em todas as instituições, então, muitas das vezes, quando a gente também chega nesses lugares, muitas das vezes a gente não é acolhido. E como é que a gente dialoga isso? Porque tem muitas das vezes, também tem outro desafio, né, para a gente, não só para não indígena, mas para nós, muitas das vezes a gente traz nossos tia de areia, nossos mais velhas, numa universidade, por exemplo, para dar formação. Eu lembro que acompanhei na UF, né, quando foi chamado o seu Agostinho e a dona Marciana para dar formação para os alunos da universidade. E aí eu lembro que ele chegou na sala e olhando para tudo quanto é lado e falou assim, mas eu não sei como ensinar aqui, porque aqui não tem, como é que eu vou falar, como que eu vou ensinar para plantar, como que tem que retirar a casca, como que eu tenho que cortar e como que vai fazer roça. Então, tem a ver com a questão do concreto, não tem nada a ver com a questão teórica, que muitas das vezes, que o Juruá, quando chama esses lideranças, né, esses mestres e mestres, muitas das vezes, para responder aquilo que já está sendo imposto para nós, da forma a partir do ponto de vista colonial. Então, eu acho que isso é um desafio que é importante a gente pensar e levar em consideração isso. E a Fran falou isso, que a tia, né, veio no outro encontro passado, né, que fizeram muito esforço para chegar até aqui. Então, muitas das vezes, ainda que as universidades, principalmente, querem, digamos assim, querem dialogar, ainda eles não estão saindo do seu próprio conforto, e a gente tem que sair do nosso próprio conforto para chegar até aqui, para dizer para eles o que a gente quer. Eu acho que isso também a gente precisa pensar e repensar como é que a universidade sair do seu conforto para chegar até nós, onde precisamos, de fato, ser escutados, né? E aí, assim, essa questão, isso tem a ver com a questão da política pública. Como eu estou aqui hoje, né, como diretora de artes visuais, por exemplo, eu cheguei ali e eu tive que fazer, tipo, formação do nosso próprio equipe, né, diretores colegiados, para poder discutir como a gente organizar os editais para que cheguem nessas comunidades que nunca chegaram, né? Como, por exemplo, indígena, quilombola, também tem outros movimentos, por exemplo, MST, e outras comunidades que não estão na cidade e que têm uma outra
em outro espaço se fortalecendo enquanto social, né? Socialmente. Então, eu acho que, inclusive, discutir essas questões dos editais, por exemplo, é muito importante a gente pensar qualquer edital, qualquer questão que sai. Por exemplo, inclusive, na universidade hoje, eu acho que já está ultrapassado, né? Sempre pensar a partir da lógica do professores universitários, que é branco, homem, muitas das vezes, né? Então, não estou dizendo que isso não pode acontecer, mas eu acho que é importante chamar esses outros corpos que nunca conseguiram entrar nesses espaços, para poder dialogar, de fato, de que forma que o edital pode ser discutido, inclusive para a gente chegar. E não é só chegar aqui também, não é só garantir a chegada nossa, e também continuação nossa. Como é que vai continuar os parentes que vêm da aldeia? Por exemplo, tem um parente aqui que é o Eric, né, que é o antropólogo, que está aqui, ele vem de uma aldeia. Então, nós temos aqui uma outra dificuldade quando a gente chega. A gente se sente sozinho, a gente fica, muitas das vezes, deprimido, porque a gente não tem aldeia, a gente não tem outra para conversar. E tem uma outra lógica de a gente entender outro. Isso se trata de uma pessoa que vem aqui. Imagina as mães que chegam aqui muitas das vezes, né? Ou às vezes as mães que engravidam no processo desse período de estudo. E nós sabemos também que muitas das vezes, quando você está no doutorado ou mestrado, você não pode nem engravidar, porque você pode correr risco de perder bolsa. E isso, para nós indígenas, a gente é muito resistente ainda contra esse papel. Na verdade, a gente ainda resistimos. Por isso, muitas das vezes, os parentes desistem, né? Volta para a sua aldeia, não conclui, né? E às vezes não é pela incapacidade nossa. E aí, muitas das vezes, a gente é cobrado como se a gente não tivesse capacidade. Na verdade, não se trata de capacidade. Se trata de pessoas, né? Se trata de pensamento de outras pessoas, como nós, por exemplo. A gente faz parte do humano e não humano. A gente sabe muito conciliar isso, a nossa relação com o humano e não humano. Mas, muitas das vezes, na cidade, quando a gente parece que tudo... O Ayrton Krenak que fala isso, né? Tudo em caixinha, né? E aí começa a especificar tudo as coisas, e aí você tem que seguir essa regra. E, muitas das vezes, para as mães não funciona dessa forma. Então, de que política que a gente está discutindo, né? E aí, hoje, os parentes estão trazendo muito bem esclarecida de que política que a gente quer falar nesses espaços quando a gente ocupa. Não é só trazer a gente e dizer que ocupou aqui esse lugar e por aí ficar. Não, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar, porque o que a gente já está conseguindo chegar até aqui, nós estamos chegando até aqui. E daqui para frente, eu acho que é importante a gente trazer, levar em consideração essas vozes que estão sendo posto aqui hoje. Belas palavras, Sandra. Eu acho que pela manhã a gente também teve essa experiência incrível, né, com as falas das mulheres, e agora pela parte da tarde a gente tem mais, né, 3 falas incríveis, trazendo essa experiência, a vivência, né, o protagonismo e a trajetória de cada uma. Eu diria agora, né, que eu acho que agora, hoje, né, agora, daqui para frente, não há mais desculpa de dizer, ó, não há produções, né? Hoje temos muitas produções. Pela manhã apresentamos muitos livros, né? E agora, pela parte da tarde, a mesma quantidade ou muito mais produções de livro. Então, eu acho que agora, né, não há essa desculpa, ó, não há produções. Temos muitas produções, tanto tese, dissertações, TCCs, publicações de livros. Eu acho que a gente está, como professores, como universidade, de tentar reverter essa questão de emendas, né, e não colocar vários autores desconhecidos, mas sim abrir essa porta e colocar como mentas, produções de indígenas mesmo, para colocar, né, que dentro da universidade possa ser lido esses conhecimentos indígenas. Então,
E o que a Sandra falou, não há desculpa dizer que só tem antropólogos. Temos indígenas em todas as áreas hoje, né? Com suas produções, com seus olhares, com suas ciências, com seus conhecimentos. E lembrar que as teses, TCCs, dissertações, trazem muito essa teoria coletiva, né? De diferentes olhares, de diferentes narrativas, muitas narrativas vivas. Eu sempre falo que, para a gente, como indígena, não há uma produção individual, é uma produção coletiva, porque você traz olhares e vozes de um povo, né? Então, eu acho que isso é importante pensar nessa questão, por mais que a gente vê que a universidade ela te obriga a mergulhar, diz, essa produção é minha, França Baniva como capa, como nome, mas não há o nome visível dos verdadeiros autores principais desse conhecimento, dessa ciência, né? Então, acho que isso vem muito de nós como pesquisadores, né? Como acadêmicos. E parabenizar nessa equipe hoje, que foi incrível, né? Quem diria que a dona Catarina foi o protagonista de toda essa luta incrível, né? Que trouxe esse olhar maravilhoso. A gente nessa discussão, né? Como trio, a Geni, a Liliana, o Martin, né? A gente coletivamente a gente propôs esses nomes, diz, a gente quer ouvir a dona Catarina, a primeira mulher que estava aí com o papel, pegando nomes para que a Constituição fosse aprovado, e ela fez um depoimento incrível que a gente não sabia, né, que estava guardada, né? Então a gente está muito, muito feliz, né, com essa partilha. E a gente falava que, não, a gente é a primeira, as mulheres a estar, que a gente não é. Ela foi a primeira a estar na USP, a gente é uma dessas mulheres que está dando continuidade nesse processo de protagonismo, de dar visibilidade a essas vozes. Eu acho que ela rompeu muita coisa, não casou, né? Se separou, estudou, né? Brilhou. Então, acho que são essas potências que a gente precisa compartilhar, né? Essas trajetórias de luta, de resistência. São vários desafios que a gente enfrenta. A gente quis trazer esses olhares, esses sofrimentos, mas também essas conquistas, né, dessas mulheres que servem como inspiração para cada um de nós que estamos aqui hoje. De poder se inspirar, de poder se espelhar nessa sua bravura como mulher tupi-guarani, né? Eu acho que essa questão também de você ter marcado nessa sua presença e de ser uma prova viva, né, dessa luta mesmo do protagonismo, junto com a Eliana, né, Potiguara, que fez essas também, né? Ela estava dodói, mas ela estava com carisma tão cheio de amor, né? De compartilhar com a gente, de trazer a produção dela. E a gente vê que são mulheres que são mulheres inspiradoras para a gente. Diz, eu também quero produzir 3 livros, né? Ou então um livro, quero produzir artigo, eu quero fazer o meu TCC, a minha tese, a minha dissertação sobre mudanças climáticas, sobre danças, sobre rituais. Eu acho que a gente acaba tendo essa grande responsabilidade de dar continuidade a essas lutas. Mas eu acho que o que essas mulheres trazem para a gente hoje é para dizer que o nosso caminho é uma continuidade, né? Que os obstáculos que a gente tem sofrido, todo o preconceito de estarmos aqui nessa sala belíssima com essa imagem surreal, né? Assustador, né? Mas assim, é fazer a gente repensar essas estruturas. Por que não colocar um símbolo que pudesse representar, né, essa casa, esse território? Eu acho que a gente muda aos pouquinhos nessa presença, nessa coletividade, nessa escuta,
nessa partilha, nessa mesa, né, de duas mulheres incríveis, mais a Eliana que está no Rio. Eu acho que são essas pessoas que a gente precisa ouvir e não ler o Lévi-Strauss, e não ler outras pessoas que não fazem ideia sobre o nosso mundo e o que o nosso mundo significa para a gente, né? A gente precisa ouvir essas bibliotecas vivíssimas, falantes, né, que trazem esse carisma através dessa partilha. E a Beatriz, essa jovem maravilhosa que inspira nós, jovens, né, da segunda fase, mas que inspira outros jovens, né, que estão iniciando, né, que estão nesse processo de descobrir, né, esses desafios. Eu viajei em todas as falas, porque o Rio Negro, eu acho que você fala, não, 6 horas de viagem, né? E a gente atravessa o continente, o Brasil, para estar aqui, né? Então, acho que não é 8 horas de viagem, né? São semanas de viagem para você poder estar na universidade e tentar ser alguém na vida, né? Eu acho que esse desafio que você traz, esse depoimento maravilhoso dessa luta, é o que a gente enfrenta, né, no território. O básico do básico a gente recebe dentro das comunidades, né? E quando você vê que você tem mais oportunidade, a gente faz o que você fez e continua fazendo. Eu tenho trilhado esse mesmo caminho, né, de estar na academia, mas também levar algo, fazer algo para aquele povo que não tem. Por mais que eu não tive isso, mas o pouco que eu tive hoje, eu contribuo com o máximo que eu posso, né? Então, acho que você traz esse relato, esse depoimento, essa vivência muito forte, né, sobre essa vida, né, sobre esses territórios, sobre a importância de estar naquele território, mas também fazer essas observações, né, essas políticas, esses desafios de como trilhar esses caminhos, né, de como tentar quebrar essas barreiras, de como ecoar essas vozes, levando, né, através dessas inquietações, né, dessa não concordância com aquele, porque tudo que você trouxe é o que a gente passa no Rio Negro também, né, muitas indignações, muita raiva também, não aceitar o que, às vezes, o próprio parente, né? Então, acho que a gente está chegando no momento da política agora, repensar que a gente quer colocar como representante. E não há desculpa também dizer que não tem indígenas capacitados. Temos vários parentes, várias parentas concorrendo agora. A gente se fortalecer, né, nessa caminhada, nessa continuidade, para que a gente possa também ter representante dentro desses espaços, onde a gente precisa, né, de vozes dentro.